Boa noite, irmãos. Que bom estarmos juntos de novo para a gente cultuar o nome do nosso Deus. Agora à noite eu estou acompanhado só da Marceliane, tá? O Gabriel está lá no Belmonte, com a namorada, cultuando ao Senhor lá, nossa igreja. Vamos abrir nossas Bíblias então em Atos capítulo... Na verdade nós vamos meditar no capítulo 16, versos 6 a 10. Mas eu quero ler um pouquinho antes, para a gente contextualizar o que está acontecendo. Então é o capítulo 15, verso 36 em diante. O texto diz assim, então Atos 15, de 36 até o 16, verso 10, tá? Lembrando que nós vamos meditar nos versos 6 a 10 do capítulo 16. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Até aqui. Podem tomar assento. Nós vamos meditar nesta noite sobre o título ou tema Conduzidos pelo Espírito. Nós temos aqui no verso 36 do capítulo 15 o início da segunda viagem missionária de Paulo. Ele diz então, Paulo e Barnabé queriam visitar as cidades onde eles já tinham passado na primeira viagem e fortalecer essas igrejas, para que então visse como é que estava o trabalho da igreja, como é que essas igrejas estavam se desenvolvendo, se elas estavam bem, se estavam crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E a gente vê então na sequência que Barnabé queria levar João Marcos, aquele que na primeira viagem foi um pedaço da viagem e os abandonou, retornando a Jerusalém. E aí aqui é uma desavença entre o apóstolo e Barnabé, grandes amigos. Apóstolo também tinha desavença. Não eram homens perfeitos. Eram homens maduros, mas não eram perfeitos. Mas a gente vê lá na frente, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11, que essas questões foram resolvidas. Paulo pede a Timóteo que traga João Marcos, que auxiliava, era muito útil a ele no ministério. Então essas questões foram resolvidas. Então a gente vê que duas equipes aqui foram criadas para a evangelização. Uma, Barnabé e João Marcos, foram para Chipre, e nós não temos registro do que aconteceu. E outra equipe foi, então, percorrer na Ásia essas igrejas que já tinham sido plantadas. Então, Paulo e Silas vão para a Ásia conhecer, ou, aliás, ver como é que essas igrejas estavam,
e ver se elas estavam crescendo no Evangelho. E a gente percebe então no verso 41, do final do capítulo 15, que eles agora não começaram pelo mar, como na primeira viagem. Eles vão por terra, percorrendo Síria e Cilícia. E depois os irmãos podem ver em casa que região é essa, é a região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. O ministério de Paulo começou naquela região. Então no capítulo 16, os primeiros versos, 1 a 5, a gente vê que são as mesmas cidades onde ele plantou igrejas, na primeira viagem. Derbe, Listra e Icônio. São lugares onde ele já tinha visitado e provavelmente plantou uma igreja. Inclusive em uma delas ele encontra Timóteo. E a igreja, os irmãos daquela cidade dão um bom testemunho dele. Então ele pega Timóteo para a sua equipe e faz a circuncisão nele. Ele, filho de uma judia, mas filho de um pai grego, não era circuncidado. Seu pai não tinha o costume então de fazer. Então Paulo faz para que Timóteo fosse útil na pregação do evangelho aos judeus. Porque os judeus só ouviriam alguém circuncidado. Só poderia entrar na sinagoga se fosse circuncidado. Então Paulo faz isso. A circuncisão não salva, Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas. A carta toda vai tratar desse tema. Mas Paulo faz para que Timóteo seja útil ao ministério. E então Timóteo passa a fazer parte da equipe de Paulo. A gente vê então no verso 5 a conclusão dessa jornada. E aqui a gente percebe então, e se a gente olhar o livro de Atos, e Lucas foi o escritor, Lucas separa as suas narrativas de forma geográfica. Ele começa em Jerusalém, e ele fala de Jerusalém, depois dos arredores, vai falar de Samaria, aí completando o que nós vimos hoje de manhã, no irmão que falou sobre missões. É Robson, né? Quando ele leu Atos 1:8, e recebereis poder, e vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E Lucas faz isso no livro de Atos. Ele então aqui conclui a sua jornada na Ásia Menor, no lado oriental, que são essas regiões aqui, Derbe, Listra, Icônio e Cilícia e Síria. E ele então conclui, e o autor Lucas conclui no verso 5, e assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. Aquilo que Paulo planejou junto com Barnabé, lá no verso 36, eles fizeram. Conseguiram realizar pela graça do Senhor e conduzidos pelo Espírito. Paulo agora então, ele planeja uma outra fase do ministério, ainda na sua segunda viagem, que a sua segunda viagem foi fortalecer as igrejas plantadas na primeira e abrir novos campos missionários, plantar novas igrejas. É o que ele agora vai começar a fazer no verso 6, que seria então a parte ocidental da Ásia Menor. Paulo é um camarada bem metódico, né? Parece ser. Eu plantei aqui, vou lá visitar, agora eu vou ver como é que elas estão, e ele vê e dá certo, né? E funciona conforme ele planejou. O verso 5 diz isso. Inclusive ele entrega a carta das decisões tomadas no concílio em Jerusalém, no capítulo 15, como é que os gentios deviam se portar no evangelho. Eles não eram judeus, então eles não tinham práticas judaicas, eram gentios. Como então se comportar no evangelho? Não é circuncidar, nem comer ou não comer determinadas coisas, ou festas e etc. É o que acontece no capítulo 15, no concílio de Jerusalém. E então Paulo e Barnabé vão entregar isso a essas igrejas, essas decisões, porque todas as igrejas então teriam uma forma só de pensar e de seguir a doutrina. Então Paulo agora quer evangelizar e abrir uma nova frente, plantar igrejas na Ásia Menor, no lado ocidental. E então vai estar tudo certo? Talvez. Vamos seguir o texto, a gente vai ver se funcionou. E ele então percorre a região frígio-gálata, verso 6. E olha que interessante o verso 6. Ele percorre a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito, aquele que dá o poder para testemunhar e que habita na igreja. Ele foi impedido pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui é o do lado ocidental. O Espírito impediu que Paulo pregasse na Ásia. É isso mesmo que a gente leu.
o Espírito não queria que Paulo pregasse na Ásia. Então ele continua, verso 7. Chegando então perto de Mísia, e aqui, se depois olharem um mapinha em casa, algumas bíblias têm mapa, Paulo está tentando agora ir para o norte da Ásia Menor, norte e noroeste, porque essa região frígio-gálata é mais a região do sul, e o Espírito impediu que ele pregasse lá. Vocês não vão pregar aí. Como que eles souberam disso, como que eles entenderam, a gente não tem registro, mas eles entenderam, e o texto diz que o Espírito impediu. Então eles vão para o norte e noroeste. Se o sul não dá, nós vamos para lá. E aí o verso 7, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles queriam pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Espírito de Jesus não permitiu que eles pregassem e plantassem igrejas nesta região. Nós já teríamos voltado para casa, reclamando, porque não deu nada certo. Nós fizemos a metade do trabalho que nos propusemos. A outra metade a gente não conseguiu. Por que, Senhor? O Senhor não quer que a gente pregue em tal lugar. E a gente ia voltar para casa pisando duro, porque não conseguimos pregar onde nós queríamos pregar. Essa região depois vai receber o Evangelho. Na terceira viagem de Paulo, quando ele fica alguns anos em Éfeso, e aí ele monta um quartel-general de missões. E aí o texto de Atos 19 diz isso. Ele então fixa ali em Éfeso, e dali ele manda pessoas, e toda a região da Ásia vai conhecer o Evangelho. Depois, nós estamos na segunda viagem de Paulo, eles vão conhecer na terceira viagem de Paulo. E aí Atos 19, 10 diz assim: Paulo fez isso, pregando o Evangelho, durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia, onde o Espírito de Jesus não permitiu que eles pregassem, os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A agenda do Espírito é diferente da nossa, muitas vezes. Muitas vezes. E olha que interessante, antes de continuar nos textos, como no verso 6, Lucas chama a atenção que foi o Espírito Santo que impediu. No verso 7, ele diz que foi o Espírito de Jesus que não permitiu. E lá no verso 10, que a gente já chega lá, ele diz que eles entenderam que tinham que ir para a atravessada de Troade para a Europa, concluindo então que Deus os havia chamado. Perceba que Lucas tem uma intenção de mostrar a Trindade aqui. Espírito Santo, Espírito de Jesus e Deus aqui fazendo referência ao Pai, no verso 10. A Trindade, queridos, sempre trabalha coesa. Não há Jesus caminhando para um lugar ou mandando fazer uma coisa e o Espírito mandando fazer outra. Não há manifestações em prol do Espírito que sejam diferentes das Escrituras, que o próprio Espírito inspirou, e mandou escrever. Não há seguir a Jesus e rejeitar o Pai, ou querer o Pai e não querer Jesus, ou amar o Espírito e achar que Jesus então já cumpriu o que tinha que cumprir, agora é só o Espírito. Isso não existe. A Trindade não trabalha com coisas contraditórias. É sempre com o mesmo propósito. Porque é um Deus, em 3 pessoas. É um Deus em 3 pessoas. Isso é Trindade. E Lucas parece querer construir isso aqui, mostrar que fechar uma porta, abrir uma porta, mandar para lá ou para cá é uma ação da Trindade. Embora Atos reforce bastante a pessoa do Espírito, porque o poder é do Espírito, lá em Atos 1:8. Então é o Espírito conduzindo o tempo todo. Então o verso 8, então ele tendo contornado Mísia, perceba que ele queria ir para Mísia, chegando perto, uma região, queria ir para Bitínia, que é mais ao norte, o Espírito de Jesus não permitiu, então ele contorna Mísia, que é essa região, e chega a Troade, onde ele não tinha planejado, mas ele chega a Troade, uma cidade costeira, com porto.
que ligado pelo mar Egeu vai chegar à Europa. E aí à noite então ele tem uma visão, no verso 9. Perceba o que é o Espírito conduzindo a equipe de Paulo, fechando portas, abrindo portas, conduzindo Paulo e sua equipe para onde o Espírito queria que eles estivessem, em Troade, porque é uma cidade portuária, tinha porto, você podia navegar, pegar um barco e ir para outro lugar, e ele vai, já já. E como eu disse, o texto não fala como que eles perceberam a vontade de Deus, só do verso 10 que vai explicar, 9 e 10 na verdade, mas eles perceberam. E então o Espírito fechou aqui, então a gente vai para lá, fechou aqui, a gente contorna, e aí fecha lá, a gente vai para o lado de cá. Então eles chegam a Troade. E aí à noite, verso 9, Paulo então tem uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé, ele rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Então a Macedônia seria pegar um barco em Troade e passar para o outro lado do mar Egeu. E aí começaria a Europa. Verso 10, assim que Paulo teve a sua visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ora, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito de Jesus que tinham fechado portas em outros lugares. E agora manda ir para um outro lugar que Paulo não tinha nem planejado ir, que é a Macedônia. Queridos, nós fazemos planos. Nós fazemos muitos planos, mas Deus muda. E o que aconteceu então quando Paulo navega para a Macedônia, que é uma região? Ele chega a algumas cidades, e aí o versículo 11 até o versículo 40, vai contar esta jornada de Paulo. Mas tem uma cidade aqui em especial, na Macedônia, que não é a cidade que ele atraca em Samotrácia, e depois vai para Neápolis, e então vai para Filipos, uma cidade importante, uma cidade romana, uma cidade grande na região. Em Filipos, então, Paulo planta uma igreja que o ajudou sobremaneira muito tempo depois, inclusive em Tessalônica, quando ele sai daqui de Filipos. Uma igreja que o ajudou quando ele esteve na prisão. Final de Atos, ele termina preso, uma prisão domiciliar, em Roma depois. E esta igreja manda donativos para ele. E ele diz assim, então, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 15 a 16. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Perceba Deus conduzindo e plantando esta igreja em Filipos, para que depois essa igreja em Filipos cuidasse do apóstolo, fundador da igreja, que Deus conduziu da Ásia para o outro lado do mar Egeu, Paulo estando preso em Roma. Deus conduz nossa vida. Temos a partir então do verso 11, conforme eu disse, a evangelização da Europa. Porque Troade, aliás, o mar Egeu, vai dividir o finalzinho da Ásia com o início da Europa, sentido leste para oeste. Então nós temos nessa empreitada aqui, não planejada. Esta empreitada de Paulo na Macedônia não foi planejada, mas frutífera. Lídia se convertendo ao Senhor. Estava na beira de um rio, num grupo de oração, conforme o texto vai dizendo aqui. E Lídia ouve a pregação de Paulo. Aqui não tinha sinagoga, Paulo sempre ia à sinagoga primeiro, pregar os judeus. Não tinha sinagoga. Então a população judaica aqui era pequena, ou talvez inexistente, provavelmente pequena. E Lídia se converte ao Senhor. E sabe onde muito provavelmente era a igreja em Filipos? Na casa de Lídia. É só olhar o verso 40.
Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. E aí ele vai para Tessalônica. Percebam o Espírito conduzindo, fechando porta para a pregação do Evangelho e abrindo portas para a pregação do Evangelho. Na sequência, aqui em Filipos ainda, Paulo livra uma menina de um demônio de adivinhação, conforme o texto vai dizendo. Verso 18. E o espírito saiu. Só que essa menina tinha donos. E esses donos da menina, então era uma escrava de adivinhação, ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, produzidas por demônio. Essa menina ficou livre dos demônios e os donos dela ficaram sem dinheiro. Então Paulo e Silas vão presos por causa disso. Essa menina foi liberta pelo Evangelho, pregado por Paulo e Silas. E Timóteo já está na equipe. Então eles são presos. E aí o texto da prisão a gente conhece melhor, mais pregado. Paulo e Silas estão cantando na prisão, com as costas lanhadas, os pés amarrados, e eles cantam e oram na prisão. Nós já teríamos chutado o balde, com certeza. Nós já teríamos chutado o balde. Mas Paulo e Silas estão orando e cantando na prisão. Então, de repente, o que Deus faz? 2 tremores. Ué, não é um só? Não, são 2. Um é um terremoto que abre todas as celas, e o outro é a perna do carcereiro. Porque ele treme de medo, porque ele imaginou que talvez os presos fugissem. E ele teria que cuidar dos presos com a sua vida. Então ele se mataria. E é o que ele tenta fazer. E Paulo diz, não, está todo mundo aqui. E ele então pergunta a Paulo o que fazer para ser salvo. E Paulo responde, crê no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. E toda a casa do carcereiro ouviu o Evangelho, e toda a casa do carcereiro creu, e foram todos batizados. Lembra, Paulo não tinha planejado estar em Filipos, nem mesmo na Macedônia, nem mesmo atravessar o mar Egeu para pregar do outro lado. Ele queria pregar na Ásia, nos lugares onde ele não tinha ido ainda. Mas Deus o mandou para lá. Situações difíceis, irmãos, ajudam o Evangelho, a progressão do Evangelho, conforme Paulo diz na carta aos Filipenses. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, aqui ele está preso em Roma, têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Paulo está feliz quando ele escreve aos Filipenses, porque todos os soldados e os guardas sabiam que ele estava preso por causa de Cristo. Então ele se alegra, porque a sua prisão é motivo de expansão do Evangelho. E na sequência do capítulo lá na carta, ele ainda se alegra, porque muitos irmãos ficaram encorajados em pregar o Evangelho, porque Paulo diz isso. É Deus conduzindo nossa vida. Percebam então o Espírito conduzindo esses homens para a evangelização, na companhia deles durante a perseguição, no livramento deles, na plantação de igrejas e vidas sendo salvas. E eles não tinham planejado nada disso. Fica então mais claro que Paulo fez bons planos. Fez. Ele queria pregar na Ásia, onde ele não tinha plantado igreja nenhuma ainda. Ele fez bons planos. Não são planos ruins, pecaminosos, ímpios. Não, ele fez bons planos. Alguns foram realizados. Ele visitou as igrejas que ele já tinha plantado. E ok. A segunda parte não foi realizada. Foram frustrados seus planos. Por Deus. Deus frustrou os planos de Paulo. Deus não precisa pedir licença para alterar nossos planos. Mesmo que sejam planos bons, e até piedosos, e até planos conforme o Evangelho, Deus não precisa pedir licença para mudar nossos planos. Então estejamos atentos, porque Deus muda nossos planos, muitas vezes. E esse texto fica claríssimo isso.
Paulo queria ir para o norte, para a região de Bitínia, mas Deus o conduziu para Troade e mandou para o outro lado, para pregar o evangelho em Filipos, e depois Tessalônica, e depois Corinto. E aí ele vai descendo toda a região da Macedônia no norte, onde tem Filipos, Tessalônica, e depois Acaia, que é a região de Corinto. E ele também prega em Atenas. E algumas aplicações então para a gente, para a nossa vida, a partir deste texto. Primeira coisa, a gente precisa saber quem é quem conduz. Quem conduz tudo é Deus. Nós já aprendemos isso aqui. Ele conduz nossa vida, porque Ele é o soberano de todas as coisas. Conforme diz Provérbios 16:1, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19:21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é que permanecerá. O Espírito, queridos, sopra onde quer, do jeito que quer, para a direção que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos, se você não entende disso, como é que você vai entender das coisas sublimes, das questões espirituais? O Espírito faz o que quer. A obra da redenção, querido, é a iniciativa de Deus, não foi nossa. Não é nosso projeto missionário que fomenta missões no mundo. É Deus que nos convoca, nos intima a participar da redenção, proclamando a palavra de poder que salva. Às vezes a gente acha que são as juntas ou a igreja que inventou missões. Não, foi Deus. Deus é quem tomou a iniciativa de salvar a humanidade através do Filho. A obra de redenção é dele. Nós somos os instrumentos. E conforme o pastor Marcelo gosta de dizer, nós somos a luva do cirurgião. Porque a mão que pega o bisturi ou fazer outra coisa é a mão do cirurgião. A luva é só a luva. A luva sozinha não faz nada. Nós somos a luva. A mão do cirurgião é Deus quem faz, e Ele nos chama a participar. Na verdade, nos intima a participar. Carinhosamente nos intima a participar da obra de redenção. Então Ele faz o que quiser, da forma que quiser. Mesmo com os nossos bons planos, nossos bons projetos, nossas boas ideias. Se Deus quiser trocar tudo, Ele vai trocar. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque Ele não pede, por favor, posso trocar seu plano? Ele é o nosso Senhor. E ponto. É assim. Tudo que fazemos, onde nós estamos, com quem nos relacionamos, onde trabalhamos, tudo é usado para a anunciação do Evangelho e para a glória de Deus. Nós, crentes, precisamos tirar de uma vez por todas essa ideia de vida espiritual e vida secular. Nós temos uma vida só. E esta uma vida só já foi redimida por Cristo Jesus. Então, onde quer que a gente ande, onde quer que a gente esteja, nós somos instrumentos do Senhor para a proclamação do Evangelho. Aqui, reunido como igreja, no trabalho amanhã, na faculdade, na escola, no mercado, no banco, não sei se ainda se vai a banco, mas onde quer que esteja. Nós somos no ônibus, nós somos instrumentos para a proclamação do Evangelho. E mesmo que na rua a gente não tenha um tempo para abrir a Bíblia, ter um esboço, a gente fala do Evangelho. Toda a humanidade estava condenada por causa do pecado de Adão e de Eva. Então Deus em misericórdia manda o Filho para pagar o pecado, ser morto, vilipendiado por causa do nosso pecado. Então nós recebemos justiça, somos justificados por causa do sacrifício do Filho eterno, que se humilhou, mas Ele não foi retido pela morte, Ele ressuscitou. Então a esperança viva, porque o Filho é vivo.
Nossa esperança não está numa doutrina, nossa esperança está numa pessoa que venceu a morte. Por isso nossa esperança é viva, conforme Pedro diz na sua primeira carta. Mas esse Senhor, que foi assunto aos céus, em posição de honra, à direita do Pai, recebeu todo o poder. E um dia voltará para buscar os seus. O Evangelho em 5 passos. Dá tempo de fazer no ponto do ônibus. E a gente então precisa entender que Deus vai nos usar assim. Mas Senhor, eu estou indo trabalhar, eu não estou pensando agora em Evangelho. O crente precisa pensar no Evangelho 24 horas dia. Porque nós temos uma vida só e ela já foi redimida por este Senhor, que voltará. Então Ele não muda você de cidade sem propósito. E eu já aprendi isso. Já mudei de cidade 2 vezes. Ele não te dá um emprego ou tira seu emprego sem propósito. Mas Deus tira emprego? Tira. E te dá também. Ele não te dá um curso de graduação sem propósito. Ele te conduz em tudo. Estejamos atentos. Nossa agenda deveria ser escrita por Deus. Sabe, da agenda, eu uso agenda ainda. Da agenda de papel. E aí, Senhor, escreve aqui o que eu preciso fazer, como é que é, para onde eu vou. É assim. E eu quero trazer um outro exemplo que também está em Atos, do Espírito conduzindo a redenção, a proclamação, no mesmo modelo que conduziu aqui com Paulo. Claro que eu não vou ler toda a história, mas eu quero ler alguns versos. É Filipe pregando em Samaria, depois de Atos 1:8, né, quando o povo de Deus começa a se espalhar de Jerusalém. Então Filipe vai para Samaria. E aí diz assim o texto, Atos 8, 5-8. Filipe então foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. Olha, os inimigos dos judeus, né? As multidões, presta atenção nisso, as multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Aí o anjo sabe o que fala para Filipe? Perceba, Filipe está pregando em Samaria, um monte de gente convertendo, um monte de gente sendo curada, um monte de gente sendo liberta dos demônios, e a alegria contagiante, um montão de gente, multidões. E aí o anjo chega para Filipe e fala assim, 26, levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. De um lugar de muitas conversões e alegria da salvação, o Espírito tira Filipe e manda para um lugar sem povo, sem ouvintes, para pregar só para um. Nós enlouqueceríamos. Que isso, Senhor? Olha só como é que muita gente está se convertendo. O Senhor vai me tirar daqui para pregar para uma pessoa lá no deserto? E ainda não tinha nem falado ainda para Filipe quem era. Como é que nós faríamos? A gente ia ficar zangado com Deus? Provavelmente. Mas Deus tirou Filipe da multidão de conversão para ir para o deserto, pregar para um. O Espírito sopra onde quer, como quer, para cumprir a vontade do Pai e o seu propósito. E olha que o Filipe estava fazendo era coisa boa, assim como Paulo estava querendo pregar em determinadas cidades. É saudável fazer planos e montar estratégias? Claro que é. É bom sonhar? É, a gente sonha, planeja, executa e depois celebra. Claro que é bom fazer plano. Muito bom. Fazer planilha, gráfico, legal. Claro que é bom. Mas saibamos que quem comanda a nossa vida é Deus. Ele pode pegar todos os seus planos e descartar.
segundo o propósito dele e a soberania dele. Fique atento. Todo o seu projeto de vida até os 100 anos, pode ser que Deus mude. Pode ser que Deus mude. Pode até ser que você nem chegue a 100. Pode ser que Deus mude. Segunda aplicação para a gente. Deus então conduz, foi a primeira. Nós somos os conduzidos. E aí, pessoal, mas isso é óbvio, claro que é. Mas tem algumas implicações sobre isso. De sabermos que nós somos os conduzidos por Deus. E Paulo é um exemplo de servo. Que se submete, aprende, obedece. E a gente precisa aprender com Paulo. Primeira questão, então, em saber que somos conduzidos. A sensibilidade. Paulo foi sensível à condução do Espírito que frustrou os seus planos. Lembram que ele estava indo para o norte e aí o Espírito não permitiu. Aí ele vai para outro lugar, o Espírito também não permite. Aí ele vai para Troade, aí Deus dá um sonho para ele, aí ele entende, Deus me mandando ir para o outro lado, e aí ele vai. Ele vai. Paulo não reclamou, não blasfemou, não argumentou, mas continuou. Ele insistiu na sua missão. Seus planos foram mudados, mas quando ele teve a visão, ele entendeu o que precisava fazer e para onde ir. A gente precisa ter cuidado para não insistir e trabalhar onde Deus não quer que trabalhemos. Que a gente não exerça funções, obras, onde Deus não quer que façamos. Mas é coisa boa, eu sei. E Deus sabe. Mas se Ele não quiser que você faça aquilo, Ele vai te mostrar. Vai começar a fechar portas. Porque muitas e muitas vezes nós, crentes, nos metemos a fazer coisas que tecnicamente são boas, mas apenas para satisfazer nosso orgulho. Apenas para satisfazer nossa agenda. Apenas para dar projeção da nossa humildade. Olha que loucura. Projeção da minha humildade. Isso não é humildade. Isso é orgulho. Com uma capinha fina de humildade. Precisamos ter cuidado com essas coisas. Então a gente precisa ser sensível à condução de Deus. Peça a sabedoria que Ele dará. Aguce os ouvidos, preste atenção. Aguce os olhos, a visão, a percepção. Treine a mente para perceber se Deus está abrindo porta ou fechando porta. E como é que a gente faz isso? Estando perto de Deus. E como que a gente fica perto de Deus? Não tem novidade. Oração e meditação na palavra. Não tem inventar a roda, uma fórmula mágica. É oração e estudo da palavra. Não é leitura, blá, 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 não é. É meditar no que Deus ensinou aos leitores originais e então o que se aplica a mim, a você, a nós todos. Estejamos então perto de Deus. Oração e meditação na palavra. Segunda questão que a gente aprende com Paulo sobre sermos conduzidos. Primeiro foi sensibilidade. Obediência. Obediência. A gente vê essa vida de Paulo que obedeceu para pregar o evangelho. Em Atos 22, ele vai relembrar a sua conversão lá atrás. Então ele diz assim: mas ele me disse, o Senhor, ele falando que o Senhor disse para ele: vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo sabia que seu ministério não era com os judeus, não era em Jerusalém, mas longe. E ele foi para longe. E ele planejou pregar longe. Ele queria pregar na Ásia toda, mas Deus não deixou. Mandou para a Europa. E começar com Filipos, na Macedônia. Conforme a gente já viu, o capítulo 16 é quase todo sobre Filipos. E ele obedeceu. Quando ele teve o sonho, ele obedeceu. De novo, ele não reclamou, não blasfemou, não criticou, não fez bico, não fez pirraça. Ele obedeceu. Isso é maturidade de Paulo. Um homem que não era perfeito, pecador. E ele diz, o pior dos pecadores. Ele mesmo diz. Mas obedeceu, porque ele entendeu o que tinha que fazer. E a gente vê isso em Filipe também.
Lembra de Filipe, que o anjo tirou lá aquele monte de convertidos, alegria transbordante, o anjo tira ele e bota no deserto. E aí, diz assim o texto, em Atos ainda, 8, o anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém, Gaza, este se acha deserto. Verso 27, e Filipe se levantou e foi. Só isso. Ele foi. Nós faríamos argumentações com Deus. Ele foi. E aí havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Então ele está lendo Isaías. E aí o Espírito diz a Filipe, aproxime-se da carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que lê? E aí então o etíope se converte, eles param e o etíope é batizado. Depois Filipe é conduzido pelo Espírito para outro lugar. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto só para pregar ao etíope. Pregou, creu, batizou, foi levado para Azoto e depois para Cesareia. Ele vai costeando o mar Mediterrâneo. Ele estava em Samaria. Ele nem volta para Samaria para ver toda a festa da conversão, porque ele entendeu que precisava pregar o evangelho e o Espírito estava conduzindo. Perceba então que Filipe obedeceu, simplesmente como Paulo fez no verso 10, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Então nós fomos para lá imediatamente e navegaram então para Macedônia. No deserto o Espírito manda Filipe aproximar-se da carruagem e não diz mais nada. Filipe percebe que o etíope está lendo Isaías e então ele pergunta, você entendeu o que você está lendo? E aí começa uma conversa e começa a evangelização. Perceba a maturidade e a sensibilidade de Filipe, a obediência em perguntar sobre Isaías. É assim que a gente evangeliza, criando relacionamento, mesmo que por pouco tempo, conforme foi aqui com o etíope. Veja prontidão, obediência e sensibilidade com as oportunidades. Obediência sem murmúrios, sem reclamações, sem biquinhos, sem bateção de pé. Então eu não evangelizo mais, não está do meu jeito. Eu não brinco mais de crente porque a igreja não me ouve. Eu não faço mais assim, não voto mais nesse assunto. Ninguém quer fazer o que eu quero. E quem disse que a igreja é nossa? A igreja do Senhor Jesus. Talvez a sua ideia, que pareça ser boa, não seja tão boa. Submeta-se à condução da igreja e à condução do líder da igreja. Se não tiver nada de pecado, nenhuma heresia, submeta-se. Claro que se tiver pecado e heresia, tem que ser disciplinado. Mas se não for isso, submeta-se. Porque é o Senhor conduzindo a igreja através do líder, que é o pastor. Seja ele quem for. Homem de Deus colocado na igreja. Assim, queridos, é a vida sob a condução do Espírito. E se você ainda não percebeu Deus fechando e abrindo portas, então fique mais atento. Fique mais atento. Alegre-se nas decisões de Deus. Aquilo que Deus faz sem pedir licença para você, sem perguntar se você quer, aquilo que Ele faz em você, através de você. Alegre-se. Porque nós dizemos toda hora, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando contraria nossos planos, a gente não gosta. Ela sendo boa, perfeita e agradável, nós nos alegramos nela. Essa é a posição do servo, do escravo de Deus. Ele serve alegremente. E a gente percebe em Filipe, que eu usei como exemplo, e no texto principal que nós lemos, Paulo e sua equipe. Foram. E às vezes a gente passa por esse texto aqui tão correndo, que a gente nem percebe Deus conduzindo a evangelização no mundo. No mundo. De novo, assim é a vida sob a condução do Espírito. Seu plano de vida pode ser mudado a qualquer tempo, a qualquer hora. Esteja disposto a ver isso. Esteja disponível para se alegrar nisso. Concluo com João 3, versos 6 ao 8.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele é conduzido pelo vento. E só vai entender isso, só vai se alegrar com isto aqui, aquele que é nascido do Espírito. Porque se não for nascido do Espírito, não vai entender. Não vai querer viver assim. Vai querer viver conforme seus planos. Às vezes bons. Mas Deus é quem conduz e nós somos conduzidos por Ele. Que nossa vida então seja para a honra e glória do Senhor. E todos nós já sabemos disso e repetimos isso. A questão é quando Deus muda nosso plano. E quando Deus faz aquilo que a gente acha que é certo, a gente dá glórias ao Senhor. Conta para todo mundo, olha o que Deus fez. E quando Ele muda meu plano e o seu plano, para a honra e glória dEle também. Da mesma forma, nós precisamos dar glórias a Ele, porque Ele sabe o que faz, mais do que a gente. Então estejamos todos, como indivíduos, como crentes e como igreja, submissos, alegres, obedientes à vontade do Espírito, que conduz assim, muda nossos planos. O Senhor Deus abençoe a todos nós. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por nos reunirmos aqui para cultuar ao Senhor. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, no mesmo dia, de cultuarmos o Senhor e engrandecer Teu nome. Isso é privilégio grandioso. É bênção do Senhor. Teu nome seja exaltado pela nossa vida, pela vida desta igreja. E, ó Deus, nos submetemos ao Senhor. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o nosso dono, como pessoas também. Então o Senhor faz como quer, nos conduz a pregar o Evangelho a quem o Senhor quer, e muda nossos planos conforme o Senhor quer, e glórias ao Senhor por isso, e nos alegramos no Senhor. Então, Deus, amadureça nosso coração, para que percebamos isso, para que não contrariemos a vontade do Senhor, para que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos, onde quer que o Senhor quer que façamos, conforme a vontade do Senhor, e o Teu nome seja glorificado por isso. E em nome de Jesus, que somos gratos, mais uma vez, pela salvação que Ele nos deu, na sua morte e ressurreição. Em nome dele, então, que oramos. Amém.